nossa conversa de hoje. Sabe aquela sensação de estar numa correria danada? Tipo carreira, grana, relacionamentos. Nossa, sim, E aí a gente mal para pensar se está construindo no lugar certo mesmo, sabe? total. E parece que ali, né, entre os 25, 30 anos, bate uma pressão extra pra, sei lá, construir a torre, vencer a guerra da vida adulta. Exato. Mas olha, a conversa de hoje vai bem nesse ponto. O que a palavra de Deus fala sobre calcular o custo de seguir Jesus pra valer? Qual o preço de colocar ele em primeiríssimo lugar? Pergunta-chave, né? Então, bora mergulhar nas leituras de hoje, que são do 23º domingo do tempo comum. A gente tem sabedoria, Salmo 89, a cartinha para Filémon e um trecho bem direto de Lucas. Isso aí começa com o Livro da Sabedoria, capítulo 9, e já dá um choque de realidade, né? Fala que sozinhos a gente não entende os planos de Deus, não. Nossos pensamentos são tímidos, as reflexões incertas. Verdade. A verdadeira sabedoria para viver bem, ela vem do alto. É um dom do Espírito Santo mesmo. E o Salmo 89 vem como a nossa resposta, quase um pedido. Senhor, ensina a gente a contar nossos dias, para ter um coração sábio. É reconhecer que nosso tempo aqui é limitado, né? E pedir a graça de usar bem esse tempo. Exato. Aí, olha que interessante, entra a segunda leitura. É um bilhetinho de São Paulo para Filémon. E aqui a gente vê essa sabedoria divina na prática, sabe? Transformando as relações. Como assim? Paulo tá preso e lá ele converte Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filémon. Daí Paulo manda Onésimo de volta, mas pede para Filémon recebê-lo não mais como escravo, mas como um irmão caríssimo. Olha que mudança. A fé mexe radicalmente no jeito da gente ver e tratar o outro. Nossa, que forte isso. E aí a gente chega no Evangelho, Lucas 14. Jesus está falando para uma multidão e ele não alivia, né? Não mesmo. Ele coloca as condições para ser discípulo de um jeito bem radical. Tem que amar ele acima de pai, mãe, esposa, filhos e irmãos. Uau! E até da própria vida. E mais, carregar a própria cruz e seguir. Pesado. E para ilustrar, ele conta duas historinhas, duas parábolas bem curtas. A do homem que quer construir uma torre e a do rei que vai para a guerra. Sim, lembro dessas. A mensagem para as duas é a mesma. Antes de começar um projeto grande, a torre, a guerra ou seguir Jesus, tem que sentar e calcular o custo. Ver se tem o que precisa para ir até o fim. Para não começar e parar no meio, né? E virar motivo de chacota. Exatamente. Mas tem um ponto aí que sempre gera uma dúvida, né? Quando Jesus fala em odiar pai e mãe, isso soa muito agressivo, talvez. Como que a gente entende isso? Ótima pergunta. Esse odiar é um jeito de falar da época, um semitismo que chamam. Não é ter raiva, desprezo, nada disso. Ah, entendi. É que as línguas hebraica e aramaica usavam esses contrastes fortes para deixar bem clara a prioridade. Então, odiar aqui significa amar menos que a mim, colocar em segundo lugar. Faz sentido. Jesus está dizendo que o amor por ele tem que ser tão absoluto, tão prioritário, que qualquer outro amor, por mais sagrado que seja, parece secundário em comparação. Ele tem que ser o número 1, inegociável. E entendi. Não é sobre sentimento ruim, é sobre decisão, sobre onde está o foco principal da vida. E isso que você falou de seguir Cristo não ser só mais uma atividade na agenda... Isso bate muito forte na nossa realidade, né? Nessa busca por sucesso, segurança, a tal torre que a gente quer construir. Exatamente. A gente rala tanto para construir nossa torre profissional, financeira, social. A gente enfrenta umas guerras e indecisões importantes da vida. Jesus não está condenando o esforço, mas ele pergunta: você calculou o custo de me colocar como prioridade nessa construção? Nessa guerra? É uma pergunta direta. Muito. E o desapego que ele pede não é desprezar as pessoas ou as coisas boas, não. É ter o coração livre, sabe? Não ser escravo dessas coisas para poder amar a Deus acima de tudo. É liberdade. Sim. Então a sabedoria que a gente vê que precisa lá no livro da sabedoria, aquela que a gente pede no Salmo. Isso. E que a gente vê transformando vidas lá na carta a Filémon. Essa sabedoria tem um nome, Jesus, e é ele mesmo que diz em Lucas: quem não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ponto final.
Pensa numa situação assim. Um jovem católico, super competente, recebe aquele convite de emprego. Salário top, cargo de liderança, tudo. Só que, Sempre tem, né? pois é, para aceitar, ele teria que, sei lá, abrir mão da missa de domingo, sempre, porque o trabalho exige. Ou talvez fazer vista grossa para umas práticas meio cinzentas da empresa. Complicado. Aí ele tem que parar e calcular o custo. O que vale mais? A grana, o status ou a fidelidade a Cristo, aos valores dele? Não tem resposta fácil, né? É essa renúncia concreta que o Evangelho está apontando. E essa ideia de renúncia, de desapego, o catecismo também fala, né? Fala assim, o número 2544 explica justamente isso, que Jesus pede aos discípulos para preferir ele acima de tudo e todos, e propõe essa renúncia a tudo que possuem por causa dele e do Evangelho. Mas não é para viver na miséria, certo? Não, de jeito nenhum. É uma liberdade interior. É ter o coração tão focado em Cristo que ele é o verdadeiro tesouro, sabe? E aí as outras coisas, boas ou necessárias, encontram o seu lugar certo, sem dominar a gente. Entendi. É uma questão de ordem no coração. Exato. Então, se a gente juntar tudo isso que a liturgia traz hoje, a mensagem central é bem clara. A verdadeira sabedoria para viver bem a vida é Jesus Cristo. Sim. E seguir ele de verdade não acontece por acaso. É uma escolha consciente, lúcida, que envolve a vida toda. E aí vem a pergunta pra gente. Será que a gente calculou esse custo? Boa pergunta para se fazer. A gente reconhece que sozinho não dá conta, que precisa da graça de Deus, como diz Sabedoria e o Salmo. A gente está disposto a deixar a fé transformar nossos relacionamentos, como Paulo mostra para Filemo. A gente abraça essa radicalidade do chamado de Jesus em Lucas. São perguntas que mexem com a gente, mas essa renúncia toda, no fundo, não é para nos deixar vazios, né? Não, Pelo contrário, não mesmo. é para nos encher daquele que dá sentido real a tudo. O chamado é exigente, com certeza, mas a promessa é a vida em abundância, a alegria de verdade, a vida eterna com ele. Isso. A cruz não é o fim da linha, é o caminho para essa alegria que não acaba. Exatamente. Então fica a provocação para essa semana, né? Quem está sentado de verdade no trono do nosso coração? Quais são os apegos que talvez precisem ser revistos? Que pequeno passo de renúncia, por amor a Cristo, a gente pode dar hoje para que Ele reine um pouquinho mais em nós? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, continuemos essa conversa no coração e quem sabe até a próxima para a gente seguir junto aprendendo a ser discípulo de verdade. Combinado. Até lá.